Há momentos em que a Terra parece acordar de um sono profundo. Ventos mudam de rumo, sombras se alongam sobre montanhas antigas, e um murmúrio quase invisível se espalha por florestas, desertos e oceanos. É o chamado da jornada, a voz mais antiga da vida. Um som que não se escuta com os ouvidos, mas com o instinto. Em algum lugar, passos gigantes arrastam poeira dourada. Em outro, asas cintilantes riscam o céu em ondas de fogo. Debaixo da superfície, cardumes se torcem como serpentes de prata, tentando escapar do inevitável. A natureza se move inteira, como se o planeta inteiro respirasse em uníssono. Porque quando a Terra chama, ninguém fica parado. Baleias atravessam continentes, borboletas nascem para viajar. Elefantes seguem memórias enterradas na areia. Cada espécie carrega um destino tecido muito antes de existir. E nós, meros espectadores, somos convidados a testemunhar essa odisseia que acontece mesmo quando não olhamos. E hoje, você e eu vamos mergulhar fundo nessa aventura. Então já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E agora vem comigo, porque o mundo está em movimento e cada migração guarda um segredo esperando para ser revelado. Elefantes do Okavango. No sul da África, existe um fenômeno que parece desafiar a lógica do deserto. Antes que a primeira gota de chuva caia, antes que o ar mude de cheiro ou que as nuvens se ergam no horizonte, os elefantes já sabem, é hora de partir. Deixar o calor duro do Kalahari, para seguir rumo a um milagre que só existe por alguns meses, o delta do Okavango, onde o deserto se transforma em água. A jornada começa silenciosa. A matriarca, com décadas de caminhos guardados na pele, dá o primeiro passo. Seus olhos são mapas vivos. Seus pés, bússolas que sentem a vibração antiga da terra. Atrás dela, mães, jovens e filhotes formam um rio de corpos gigantes caminhando sobre a poeira quente. É como se a manada fosse uma única criatura, movida pelo mesmo impulso ancestral. O Kalahari é implacável. O vento arde, o sol pesa e a sede testa cada fibra de resistência. Mas eles avançam, confiando na memória, nos cheiros esquecidos, nas histórias transmitidas entre gerações. O deserto observa em silêncio, enquanto os pequenos tropeçam, se levantam e seguem, guiados pela fé absoluta de que as águas virão. E então, um dia, o ar muda. O vento fica mais úmido. O cheiro de vida chega antes da própria vida. E de repente, lá está ele, o Okavango, derramado sobre a terra como luz líquida. Os elefantes correm, vibram, mergulham. Os filhotes brincam nas águas rasas como se estivessem reencontrando um sonho. A matriarca ergue a cabeça, respira fundo e sabe. Mais uma vez, a jornada valeu a pena. A água voltou. A vida voltou. E com ela, o coração do deserto volta a bater.
Baleias jubarte. Nas águas profundas do extremo sul do planeta, onde o frio molda montanhas líquidas e o silêncio parece antigo demais para ser medido, algo desperta sob a superfície azul escura. Um sopro explode no ar gelado, seguido por outro, como se o oceano estivesse respirando pela primeira vez. É o anúncio das viajantes do sul, as baleias jubarte iniciando sua grande travessia. Durante meses, elas se alimentaram nas águas ricas da Antártica, onde a vida brota em abundância no coração do gelo. Mas agora, guiadas por um chamado que nenhum humano jamais ouviu, elas seguem para o norte, rumo ao calor, à luz e ao destino de um novo ciclo. Não existe pressa, apenas ritmo. Cada movimento é um poema. Cada salto, uma declaração silenciosa de força e liberdade. A viagem é longa. São milhares de quilômetros cortando mares frios, enfrentando correntes traiçoeiras, tempestades que surgem sem aviso e sombras que caçam no espaço profundo. Ainda assim, elas avançam. Mães que carregam filhotes por nascer. Jovens que cantam para encontrar pares. Machos solitários que seguem o eco de um instinto antigo, como os próprios oceanos. E quando as lagoas quentes do Tahiti enfim se revelam, algo sagrado acontece. O mar ganha cor, as águas ficam calmas e as jubartes encontram ali seu templo. Nasce o filhote, o novo herdeiro do canto. A mãe o ergue com o corpo, ensinando-lhe respiração, flutuação, coragem. E ao primeiro salto do pequeno, o oceano inteiro parece celebrar. Porque cada baleia que cruza o mundo nos lembra que viver é seguir o chamado, mesmo quando não sabemos onde ele vai dar. Borboletas monarcas. No fim do verão norte-americano, quando o calor começa a ceder,
e as primeiras sombras do outono se estendem pelos campos. Um fenômeno silencioso toma conta do céu. Aos poucos, pequenos pontos alaranjados surgem no horizonte. Depois, centenas, milhares, até que o firmamento inteiro parece uma pintura viva em movimento. São as borboletas monarcas iniciando a maior viagem já feita por um inseto na Terra. Elas nascem frágeis, leves como respirações, mas carregam consigo um destino que desafia a própria lógica da vida. Nenhuma monarca que começa a jornada será a mesma que a terminará. Esta é uma migração feita por 4 gerações, cada uma vivendo o seu bastante para levar a espécie um pouco mais adiante, como se fossem páginas de um mesmo livro escritas pelo vento. Guiadas pelo Sol, pelo magnetismo do planeta e por uma memória que vive nas asas, elas cruzam montanhas, desertos e tempestades. Enfrentam ventos que poderiam despedaçá-las, chuvas que decolam árvores e predadores atentos a cada pouso. Ainda assim, seguem, uma após a outra, como se cada asa carregasse uma promessa antiga: chegar às florestas sagradas do México. E quando finalmente encontram os santuários de Michoacán, o mundo muda de cor. As árvores, antes silenciosas, ganham vida. Troncos e galhos se vestem de laranja, como se o próprio bosque estivesse respirando. Milhões de borboletas cobrem o céu, criando um som suave, quase espiritual. O sussurro de um fenômeno que desafia o tempo, a distância e a fragilidade. É ali que a última geração descansa, renasce e prepara o início de tudo outra vez. Porque migrar para as monarcas não é apenas chegar, é honrar a viagem que começou bem antes de elas existirem. No coração da África Oriental, quando o sol acende o horizonte em tons de ouro e o vento quente dança sobre o capim seco,
algo começa a mudar. Primeiro é apenas um rumor. Um tremor quase imperceptível que percorre o solo rachado. Depois, o rumor vira eco. O eco vira batida. E então, a savana inteira pulsa sob os cascos de milhões de viajantes. É o início da maior migração terrestre do mundo. Gnus, zebras e gazelas se reúnem como se respondessem a uma mesma voz, um chamado que atravessa espécies e gerações. Os gnus sentem o cheiro da chuva antes que ela caia. As zebras guardam na memória as rotas ancestrais. As gazelas decifram o ritmo da terra melhor que qualquer bússola. Juntos, formam um único organismo vivo, como um rio movido por fome, esperança e instinto. A cada ano, eles percorrem quase 3.000 quilômetros entre o Serengeti e o Masai Mara. Em cada passo, a savana revela suas bênçãos e suas armadilhas. Leões se escondem na grama alta, olhos fixos no rebanho. Hienas rondam as sombras esperando o seu momento certo. E lá adiante, o maior desafio de todos, o rio Mara, profundo, turvo, imprevisível, guardado por crocodilos gigantes que esperam esse momento o ano inteiro. Quando chegam à margem, o mundo para. O silêncio é pesado. Um único gnu hesita, depois outro. Até que, de repente, um salto rompe o medo e o caos ganha vida. Centenas mergulham ao mesmo tempo. A água se torna espuma. Corpos se chocam. Corpos desaparecem. Cada metro é uma batalha crua entre correnteza, predadores e pânico. Mas os que atravessam emergem do outro lado iluminados pelo sol da tarde, como sobreviventes renascidos. Mas nem todos conseguem atravessar. Alguns são levados pela correnteza, outros encontram predadores à espreita sob a superfície. A natureza não faz escolhas, apenas cumpre o ciclo que a sustenta. Cada vida que fica pelo caminho alimenta a outra, fortalece o solo, mantém o equilíbrio antigo da savana. E enquanto uns se despedem, outros seguem adiante, porque é assim que a terra escreve sua história. Com partida, continuidade e renascimento. E enquanto o dia cai, a savana se cobre de tons quentes. A poeira levantada pelos cascos desenha sombras longas no chão. Paisagens inteiras se movem como páginas, sendo viradas por mãos invisíveis. Porque no fim, a grande migração não é apenas uma fuga da morte, é uma celebração da vida. Um lembrete vibrante de que o mundo pertence àqueles que ousam seguir em frente.
Ao largo da costa do Peru, onde o Pacífico respira com um ritmo silencioso e antigo, um sopro de vento frio chega do sul, carregando o perfume salgado da vida. É a corrente de Humboldt, um rio gelado que corre dentro do mar e transforma tudo o que toca. Quando ela desperta, o oceano muda de cor, de movimento, de destino, e o céu responde. De repente, o horizonte escurece não por causa das nuvens, mas pelo bater de milhões de asas. Fragatas, atobás, pelicanos e cormorões surgem como se tivessem brotado do próprio vento. Eles seguem o mesmo chamado invisível que move as marés. O fluxo de nutrientes que sobe das profundezas e chama cardumes inteiros à superfície. Lá embaixo, sardinhas se movem como prata viva, formando desenhos hipnóticos que piscam sob a luz. E então, começa o espetáculo. Um atobá mergulha em queda livre, atravessando o ar com precisão absoluta. Em seguida, dezenas o acompanham, riscando o céu como flechas brancas. Cada mergulho é um clarão, um instante onde o mundo se torna espuma e velocidade. Os pelicanos deslizam rente ao mar, abrindo as asas como se dominassem o próprio vento. As fragatas circulam lá no alto, serenas, esperando por um momento exato para capturar o que escapa. Às vezes, golfinhos se juntam à coreografia, empurrando os cardumes para cima, como se conversassem com as aves, sem dizer palavra alguma. O mar, por alguns segundos, vira palco de uma sinfonia selvagem, água, asas e corpos se movendo em perfeita cumplicidade. E quando o banquete termina, o silêncio volta. O oceano respira fundo, a corrente continua seu caminho, e as aves descansam, sabendo que esse ciclo retornará como sempre retornou, guiado por forças tão antigas quanto o próprio planeta. No norte da Tanzânia, onde o sol desce como uma lâmina ardente sobre a terra rachada, existe um lago tão extremo que parece ter sido esculpido para desafiar a vida. O Lago Natron, vermelho, alcalino, silencioso. Suas águas cáusticas transformam margens inteiras em esculturas minerais, e o calor que sobe do chão distorce o horizonte como se o mundo estivesse derretendo. Nada deveria viver aqui. Aos pés do majestoso vulcão Ol Doinyo Lengai, o Montanha de Deus para os povos Maasai, o Lago Natron repousa como um espelho estranho, refletindo fogo e silêncio. É desse gigante ancestral que vêm os minerais que tornam suas águas tão alcalinas, tão perigosas e ao mesmo tempo tão essenciais para a existência dos flamingos. Ali, entre cinzas vulcânicas e vapores de calor, a paisagem parece viva,
pulsando como se o coração da Terra batesse bem debaixo da superfície. Mas é justamente nesse cenário impossível que a vida encontra seu milagre. Quando as chuvas distantes começam a despertar algas invisíveis, o lago muda de cor e de destino. E lá no céu surgem eles, os viajantes rosados da África Oriental. Flamingos vindos de todos os cantos, voando centenas de quilômetros guiados pela memória da espécie, pelas estrelas e pelo instinto de que aqui, neste lugar proibido, a continuidade os espera. A chegada é um espetáculo. Aos milhares, eles pousam sobre a água quente, transformando o silêncio em movimento e luz. Construindo ninhos de barro sob um sol inclemente, eles se revezam para proteger ovos frágeis que desafiam o calor e o vento. O ar vibra com o som de asas que se tocam, de filhotes que chamam, de pais que vigiam. É como se o deserto ganhasse cor, como se a própria terra respirasse em tons de rosa. Mas o tempo é curto. À medida que o sol retorna com mais força, a água evapora, o sal se cristaliza e o chão se fragmenta em lâminas afiadas. Os filhotes recém-nascidos precisam caminhar quilômetros rumo a novas lagoas antes que o calor feche o caminho. Cada passo é uma prova. Cada sombra é um risco. Ainda assim, eles seguem, porque o lago Natron carrega um ensinamento. Onde a vida insiste, o impossível cede. No extremo norte da Rússia, onde o vento corta como lâminas de vidro e o mar e o céu se confundem em um único azul gelado, existe um silêncio pesado que guarda histórias antigas demais para serem lembradas. Ali, na península de Chukotka, as morsas sempre encontraram abrigo. Durante séculos, o gelo marinho foi seu descanso, sua fortaleza, sua ponte entre o alimento e a sobrevivência. Mas o mundo mudou. E o gelo também. A cada ano, as águas do Ártico se aquecem mais rápido, e o que antes era um vasto tapete branco se desfaz em fragmentos frágeis,
que não suportam o peso de gigantes, que chegam a 1 tonelada. Sem plataformas seguras para descansar, as morsas são forçadas a se arrastar para as praias estreitas e desconfortáveis da costa. O que antes abrigava algumas centenas, agora recebe dezenas de milhares. O chão vibra com a massa de corpos comprimidos, respirações ansiosas e disputas constantes por espaço. E é aí que o drama se revela. Em meio ao tumulto, basta um susto, o uivo de um urso distante, o voo rasante de um pássaro, um simples movimento repentino, e o caos se espalha. Milhares de morsas entram em pânico ao mesmo tempo. Pequenos são esmagados. Fêmeas rolam umas sobre as outras na tentativa desesperada de alcançar a água. A praia se torna um labirinto de perigo, onde cada segundo pode definir vida ou morte. Algumas, exaustas, tentam escalar penhascos em busca de segurança e sombra. Lá de cima, encontram alívio temporário, mas o retorno é impossível. Quando o medo chega, elas saltam, e o mar, que sempre foi refúgio, se transforma em abismo. É uma tragédia silenciosa, repetida ano após ano, não por escolha, mas por falta dela. Mesmo assim, as morsas voltam. Voltam porque o Ártico é seu lar, porque o instinto é mais forte que o medo, porque a natureza insiste, mesmo quando o mundo ao redor insiste em mudar. Quando o inverno começa a recuar e o gelo se rompe nos rios do Alasca, um chamado desperta nas profundezas do Pacífico. Não é um som, não é uma visão, é quase uma lembrança gravada nos ossos. Milhares de salmões vermelhos, depois de anos vagando pelo mar aberto, sentem ao mesmo tempo o mesmo impulso: voltar para casa, para o rio onde nasceram, para as águas frias que moldaram seu primeiro sopro de vida.
A jornada é brutal. Por mais de 200 quilômetros, eles nadam contra a corrente, subindo por rios que rugem como gigantes impacientes, enfrentando quedas d'água, corredeiras violentas e obstáculos que parecem intransponíveis. Cada salto é uma batalha. Cada metro conquistado, um triunfo sobre o inevitável. Eles não comem, não descansam, não hesitam. Vivem apenas da força que o instinto lhes concede, uma energia que nasce da urgência de completar o ciclo. À medida que avançam, seus corpos mudam. O brilho prateado do oceano se transforma em um vermelho ardente. As mandíbulas se curvam em forma de ganchos. É a metamorfose do guerreiro, a preparação para o último ato da existência. Enquanto sobem, o rio desperta ao redor. Águias rondam o céu. Lontras brincam na correnteza e nas margens, ursos pardos aguardam pacientes, corpo imóvel, olhos atentos. Para eles, cada salmão que salta é uma oportunidade de sobrevivência. A natureza não desperdiça nada. E quando os salmões finalmente alcançam as nascentes, onde a água é mais rasa, mais fria, mais pura, algo silencioso acontece. Ali, onde tudo começou, machos e fêmeas dançam em círculos suaves, depositando ovos e fertilizando futuros. É um ritual que mistura fim e começo em uma só respiração. Depois, exaustos, eles se entregam ao rio. Seus corpos descem pela corrente, alimentando árvores, insetos, aves e até os próprios filhotes que um dia nascerão ali. Porque no Alasca, a morte dos salmões não encerra nada, apenas semeia o início do próximo capítulo. Pinguins imperadores. No coração da Antártica, onde o mundo é apenas branco, vento e silêncio, existe uma das jornadas mais difíceis já enfrentadas por qualquer criatura viva. Quando o inverno se aproxima e a escuridão começa a crescer no horizonte, os pinguins imperadores deixam o oceano, seu lar, seu alimento, sua segurança, e marcham para o interior do continente. Marcham para onde quase nada existe além de gelo infinito. É uma viagem que pode superar 120 quilômetros sobre uma superfície que parece viva, estalando, quebrando, respirando sob seus pés. A temperatura despenca para valores que desafiam até o próprio ar. E ainda assim, eles avançam. Milhares de corpos pretos e brancos formando uma trilha em direção ao nada, guiados por um instinto que não admite falhar. Eles não marcham por refúgio. Marcham pelo futuro.
No centro desse deserto congelado, as fêmeas depositam o único ovo da temporada. Uma vida inteira concentrada em algo tão frágil que poderia desaparecer num sopro de vento. Ali, os machos assumem a vigília. Eles equilibram o ovo sobre os pés, protegendo-o com uma bolsa de pele. Por semanas, talvez meses, permanecem imóveis sob tempestades capazes de apagar qualquer vestígio do mundo. Ventos que rugem como feras, o frio que rasga a pele, a noite que nunca termina. Enquanto isso, as fêmeas retornam ao mar para recuperar forças. E quando voltam, carregadas de alimento para os recém-nascidos, os machos as recebem como heróis silenciosos, após sobreviver ao impossível. O momento em que o filhote rompe a casca é quase sagrado. Um sopro quente em meio ao vazio congelado. E a colônia inteira parece respirar mais fundo. Com o tempo, quando a luz volta ao céu e o gelo começa a ceder, pais e filhotes iniciam a marcha de retorno ao oceano. Aquele é o primeiro encontro da nova geração com o mar e o renascer da vida no continente mais inóspito do planeta. Uma prova de que até no lugar onde a morte impera, a persistência encontra caminho. Uma lembrança de que a coragem não precisa rugir. Às vezes, ela apenas caminha. Sardine Run. Ao longo da costa da África do Sul, quando o inverno se aproxima e a água fria começa a empurrar correntes do sul, o oceano muda de humor. Ele se agita, respira e, de repente, algo colossal desperta em suas profundezas. Milhões de sardinhas começam a se mover em uníssono, formando uma corrente viva que risca o mar, como se fosse tinta prateada derramada pelas ondas. É o começo do Sardine Run, um dos maiores espetáculos naturais do planeta.
A migração é tão massiva que pode ser vista do alto como uma sombra móvel, uma nuvem fluida que serpenteia perto da superfície. Mas não é uma jornada silenciosa. É uma perseguição em escala épica. Golfinhos Dusky aparecem primeiro, coordenando ataques com precisão de caçadores experientes. Eles comprimem os cardumes, empurrando-os para cima até que formem esferas densas, os famosos bait balls, bolas vivas onde cada sardinha disputa espaço e tempo. E quando isso acontece, o oceano explode. Tubarões mergulham em alta velocidade, cortando a água como lâminas. Baleias jubarte surgem do fundo como montanhas em movimento, engolindo centenas de peixes de uma só vez. Aves mergulhadoras despencam do céu como tiros silenciosos, envolvendo o mar em pequenas explosões de espuma branca. É uma coreografia selvagem, perfeita, onde predadores de mundos diferentes se encontram para participar da mesma dança. Mas apesar do caos, existe beleza. A luz do sol atravessando o cardume cria reflexos cintilantes que parecem constelações submersas. O movimento sincronizado das sardinhas desenha formas hipnóticas, como se o oceano estivesse esculpindo seres de prata a cada instante. E quando tudo se acalma, quando os predadores se afastam e o cardume perdido se reconstrói, o mar recupera seu silêncio, preparando-se para repetir o ciclo no ano seguinte. Um lembrete de que até na luta mais feroz, a natureza encontra poesia. Caribus. No extremo norte da América, quando a neve começa a derreter e a tundra respira pela primeira vez após meses de silêncio branco, um movimento quase invisível toma forma no horizonte. São pequenos pontos escuros que se multiplicam como estrelas surgindo no céu, até que a paisagem inteira ganha vida. É a migração dos caribus, um dos maiores deslocamentos terrestres já registrados no planeta. Guiados por uma memória antiga, herdada de milhares de gerações, eles percorrem até 5.000 quilômetros entre as florestas boreais e as planícies geladas do Ártico. Marcham em filas intermináveis, pisando em neve fofa, gelo quebradiço, lama congelada, campos floridos que existem por poucas semanas. A cada passo, enfrentam tempestades repentinas,
ventos glaciais e rios que se abrem como obstáculos movediços diante da manada. Mas é no momento da travessia dos rios que o drama se intensifica. A água gelada corre selvagem, puxando corpos para baixo. Mães e filhotes se esforçam para não se separar enquanto nadam contra a corrente. Ursos, lobos e águias observam de longe, atentos, sabendo que a migração é também sua oportunidade. E mesmo assim, os caribus seguem, formando uma corrente de vida que não se rompe, mesmo quando a natureza impõe seus desafios mais duros. A recompensa os espera no norte mais profundo. Vastas planícies iluminadas por dias intermináveis, onde o sol permanece no céu como uma promessa. É ali que as fêmeas dão à luz, quase ao mesmo tempo, transformando a tundra em um berçário cheio de novos começos. Filhotes recém-nascidos, frágeis mas resolutos, ficam de pé em poucos minutos, como se entendessem que não há tempo a perder. Porque logo a jornada de volta começará, e eles precisam seguir, sempre seguir. Ao final dessa jornada, uma verdade silenciosa se revela. O planeta nunca fica parado. Sob nossos pés, diante dos nossos olhos e muito além daquilo que conseguimos perceber, a vida se move em ondas infinitas. Dos desertos que se tornam rios às geleiras que se tornam berçários. Cada migração é um lembrete de que o mundo pulsa, respira e se transforma sem cessar. Seguimos elefantes que caminham guiados pela memória da terra, baleias que cruzam oceanos atrás de um canto que nunca se perde, e borboletas que desafiam gerações para preservar um destino que nem elas compreendem. Vimos aves desenhando o céu, flamingos renascendo no impossível, morsas resistindo ao colapso do gelo, salmões lutando contra rios indomáveis, pinguins encarando a noite eterna, sardinhas movendo mares inteiros e caribus atravessando a tundra como rios vivos.
Cada encontro foi uma janela para entender o poder da persistência, da coragem e da criação. E no fundo, percebemos algo ainda mais profundo. Cada migração conta um pedaço da história da Terra, mas também conta um pedaço da nossa. Porque nós também mudamos de caminho, de sonhos, de horizontes. Nós também buscamos abrigo, atravessamos tempestades, enfrentamos medos e encontramos novos lugares para renascer. A natureza migra por instinto. Nós migramos por esperança. Então, se essa jornada tocou você de alguma forma, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e continue viajando com a gente. Porque a cada novo vídeo, exploramos não apenas paisagens distantes, mas mundos inteiros que vivem dentro de nós. E a aventura, essa nunca termina.